Presidente, vamos dar um salto aqui, houve a reoneração dos combustíveis em padrões diferentes daquilo que se tinha, para conseguir os tais dos 28,9 bilhões, um imposto sobre a exportação de óleo cru por 4 meses, tudo isso está no MP que tem que ir para o Congresso. E se fala, a ala econômica venceu a ala política. Eu acho que pressão política é legítima, é parte do jogo, ainda é coisa da demonização da política. Mas eu acho que isso está dado, né? O que me interessa, e eu estava ontem no hotel e eu não sabia se eu saía para comemorar, gritar, ou se eu falasse, está aí um problema. A Petrobras está pagando o segundo maior dividendo do mundo. Eu estou quase orgulhoso. A gente tem a maior pororoca, a gente tem... e tem o segundo maior dividendo do mundo. 215,8 bilhões em 2022, 35,8 bilhões no último trimestre, né? E o Bolsonaro aumentou os dividendos da Petrobras, porque ele precisava compensar, porque o governo leva um pedaço, né? Ele precisava compensar os gastos que ele estava fazendo. É uma empresa mista de petróleo que paga o segundo maior dividendo do mundo. Ela está muito bem administrada, ela está com um problema de política de preço? Vamos responder as duas perguntas em tempos diferentes. Primeiro, não houve vitória econômica sobre vitória política, porque no meu governo todas as decisões passam por mim. Sim. Ele passa por mim todas as decisões. Ela pode ter um resultado econômico, mas a decisão é sempre política. Já que a gente fala de combustível, o senhor não tem posto de pimenta, É sempre né? política. O senhor não tem posto de pimenta. As decisões nesse governo são tomadas na minha mesa e pode ser comunicada pelo ministro do Turismo, pode ser comunicada pelo ministro do Transporte, pode ser comunicada pelo ministro da Economia. Nesse caso do combustível, a decisão foi comunicada pelo ministro Fernando Haddad e pelo ministro de Minas e Energia. Tá? Por quê? Porque eu tinha dito na época de que o ex-governo, o ex-presidente, tinha feito apenas um jogo eleitoral, punindo governadores que tiveram menos dinheiro para investir na educação e para investir na saúde, para poder fazer uma bravata junto ao povo brasileiro e ganhar as eleições reduzindo o preço da gasolina. Quando ele poderia ter tomado a decisão sem precisar prejudicar o governo do Estado. Ele poderia ter tomado a decisão da mesma forma que se tomou a decisão de aumentar a gasolina, sabe, poderia se tomar a decisão de baixar o preço da gasolina. Pois bem, então nós resolvemos tomar uma medida, era para que o reajuste fosse R$ 69,00, a gente fez 69 centavos por litro na refinaria. 69 centavos por litro, a gente resolveu fazer só 34 centavos, ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe, para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas o lucro da Petrobras. Tá? Então é inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe, de segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E eu pergunto o seguinte, o governo, que é acionista majoritário, o governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas estatais, que para indicar um diretor leva tempo e para indicar o conselho leva tempo. Nós só vamos poder, talvez, ter o controle da Petrobras em abril. Aí nós vamos discutir com mais seriedade o papel da Petrobras no desenvolvimento econômico desse país.
A Petrobras não é uma empresa para vender, sabe, os seus ativos como está vendendo. Nós vendemos praticamente todos os nossos ativos nos estados brasileiros do Nordeste, do Centro-Oeste, no Rio de O Janeiro. senhor sabe que corre o risco das ações da Petrobras caírem amanhã, porque Lula anuncia intervenção na Petrobras? Não, não tem intervenção, não. Tem interesses brasileiros nesse negócio, interesse do povo brasileiro. A Petrobras, se não fosse investir em pesquisa, a gente não tinha descoberto o pré-sal. Sabe? Então nós temos que pensar... Aliás, esses dividendos, Petrobras, parece que vocês querem deixar 6,5 bilhões para investimento. É que nós temos que pensar na Petrobras enquanto empresa, mas temos que pensar na Petrobras enquanto uma indústria, sabe, de interesse estratégico do Brasil. A gente jamais vai querer que a Petrobras tenha prejuízo. Mas a Petrobras tem que fazer investimento. E muitas vezes, quando você faz investimento, você coloca muito dinheiro para você poder ter o retorno mais a médio e longo prazo. A gente não descobriu o pré-sal porque alguém ia passando no alto mar e descobriu, olhou lá embaixo e descobriu que tinha petróleo. Não, aquilo foi muita pesquisa. Aliás, para quem nos acompanha, presidente, houve um aumento da distribuição de dividendos da Petrobras e despencou o investimento e agora se pretende pelo menos reservar 6,5 bilhões para pesquisa, para investimento na Petrobras, que essa reserva não estava feita. Não estava feita porque, veja, é uma loucura o que nós estamos fazendo de dividendo. Você poderia ter dado metade dos dividendos e metade fazer investimento. Melhorar as condições da empresa. Sabe, fazer com que a Petrobras ela tem que fazer manutenção nos postos, sabe, todo ano. Ela não pode parar de fazer manutenção, ela não pode fazer investimento em novas pesquisas, novas tecnologias, senão ela fica uma empresa ultrapassada. Acontece que o pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu, sabe, fazer graça com os acionistas minoritários. E ela precisa se preparar para uma economia pós-petróleo, inclusive, né? Não, veja, nós temos que preparar, a Petrobras ela pode muita coisa. Eu estou te contando, em 2008, a Petrobras estava fazendo pesquisa na produção de etanol, sabe, de segunda geração. Esse dia eu perguntei se tinha continuado a pesquisa, não pararam. A gente tinha montado uma fábrica de biodiesel, sabe, parou a fábrica de biodiesel. Ou seja, a Petrobras não é uma empresa só para ganhar dinheiro, para dar para os acionistas, a Petrobras é uma empresa para pensar na soberania energética deste país. Porque ela pode muito. Eu brincava quando eu era presidente da República que a Petrobras ela tinha tanto poder, ela era tão forte que em algum momento a Petrobras iria eleger o presidente dela diretamente pelo voto e eles iriam indicar o presidente da República. A mesma coisa foi a privatização da Eletrobras. Foi a privatização da Eletrobras, ou seja, você vendo uma empresa do tipo da Eletrobras, sabe, a primeira coisa que os diretores fazem é aumentar o salário dele de 60 para 360 mil reais por mês. E um conselheiro, para se reunir uma vez por mês, ganha 200 mil reais por mês. É essa a moralidade pública da privatização, sabe, da Eletrobras. Então é o seguinte, as pessoas têm que saber que eu defendo o Estado brasileiro forte. Eu não defendo o Estado, sabe, intrometido na economia, mas eu defendo um Estado indutor da economia. Eu quero um BNDES forte, eu quero um Banco do Brasil forte, eu quero uma Caixa Econômica forte, eu quero o BNB forte, o BASA forte, sabe? Eu quero a Petrobras forte, eu quero que o Brasil tenha empresas poderosas para incidir na economia. Quem está comprando as nossas empresas estatais? Empresas estatais espanholas, empresas estatais chinesas. Sabe, por que o Brasil não pode ter empresas que podem induzir na economia? Acontece que se criou, na cabeça do povo brasileiro, a ideia que tudo que é público não presta e tudo que é privado é maravilhoso. Não é isso? É isso. Nós vimos agora o que aconteceu, sabe? Com as americanas. Com as americanas. Uhum. Nós vimos agora. Nós já tínhamos vindo com o Pan-Americano na mão do Silvio Santos. Nós já tínhamos visto quando foi criado o PROE, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a verdade é que você pode ter empresa pública de economia mista da maior qualidade, empresas que possam prestar serviços ao país. O SUS foi achincalhado desde que nós criamos o SUS em 1988. Você está lembrado quantas vezes achincalharam o SUS? Não, eu lembro até durante a pandemia, numa conversa, o então ministro Paulo Guedes dizendo que o ideal seria dar vouchers para as pessoas,
para elas procurarem a medicina privada. Ele disse, se quer ir ao Einstein, vai, né? Com voucher. Pois é, então você veja uma coisa, quem salvou esse país foi o Sistema Único de Saúde. E é importante as pessoas lembrarem que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, que atende gratuitamente as pessoas, que faz cirurgia gratuita para as pessoas e, sobretudo, transplante. E que dá remédio de graça à maioria do povo Presidente, brasileiro.